Salve, salve, amigas e amigos, a mil por hora. Chegou o dia feliz, chegou o grande dia da semana, o dia do TBT. A gente sempre recordando algum fato, alguma história do automobilismo e também da moto velocidade e algumas personagens controvertidas da história do esporte a motor. Hoje é o dia de uma personagem daquelas que, nossa, quando a gente lembra que esse cara passou pela Fórmula 1, há quem arranque os cabelos, há quem tenha pesadelos quando se fala do nome de Gregor Foitek, o piloto suíço nascido há 56 anos, que teve uma curta e nada memorável passagem pela categoria máxima no final dos anos 1980 e início da década posterior. Correu por lá em pouquíssimas provas de Fórmula 1 e o Gregor Foitek é lembrado por algumas peripécias nada cidadãs, nada bacanas que ele fez na Fórmula 3000. O início da carreira do Gregor Foitek foi num país como o dele, a Suíça, que estava proscrito, o automobilismo estava proscrito no país por conta do acidente fatal de Pierre Levegh nas 24 horas de Le Mans de 55. A Suíça resolveu banir o automobilismo do seu território, mas mesmo assim tinha os seus campeonatos regionais e Foitek venceu a Fórmula 3 local em 1986, passando a Fórmula 3000 sem muito destaque no ano de 87 e depois chegando em 88 com a equipe GA Motorsport. Curioso notar que a campanha de Gregor Foitek, ela começa relativamente bem. Ele vence a segunda etapa do campeonato, que é disputada em Vallelunga, na Itália, não sem antes começar a aprontar para cima de alguns pilotos. A primeira vítima do Gregor Foitek é o brasileiro Roberto Moreno, com quem ele teve alguns arranca-rabos ao longo do campeonato. Teria, inclusive, numa corrida fatídica para a temporada de 88. Mas, em Vallelunga, o brasileiro e o suíço não se entenderam e o Foitek acabou ganhando meio que no grito. Moreno ficou bem irritado com o Gregor por conta de um entreveiro entre os dois naquela oportunidade. Na terceira prova em pole, aconteceu uma daquelas coisas inacreditáveis do esporte. O Gregor não conseguiu lugar no grid de largada. E foi a primeira vitória do Roberto Pulpo Moreno naquele campeonato, que depois o brasileiro ganharia. Mas em que circunstâncias? Em circunstâncias muito tristes. Chegou um mês da temporada da Fórmula 3000 que houve diversos acidentes enormes. Teve um em Monza com o Máximo Monti e o Fabien Girouard. Depois em Brands Hatch, Michel Trollet bateu em Jingle Dell e teve a sua carreira, que era altamente promissora. Muita gente apontava Michel Trollet como um potencial francês a chegar à Fórmula 1, a carreira dele como piloto de monoposto foi encerrada depois desse acidente. Mas aconteceu a corrida em que Gregor Foitek seria protagonista de uma das maiores controvérsias de toda a história daquela categoria, que depois foi sucedida pela GP2 e hoje voltou a ser Fórmula 2, que era o nome anterior até 1984. O Foitek bateu com o Roberto Pulpo Moreno, provocou uma bandeira vermelha e a corrida foi reiniciada. E quando foi reiniciada, minha Nossa Senhora, o que Foitek foi capaz de fazer com Johnny Herbert e envolvendo uma carambola com vários outros pilotos foi uma coisa assim de um mau caratismo que poucas vezes a gente viu no automobilismo. Tirar um piloto que tinha possibilidade de ser campeão do esquadro da briga pelo campeonato foi um dos maiores absurdos que se pôde ver na história do automobilismo. Eu acho que o Foitek confundia muito o arrojo com, tipo assim, eu posso tudo. Não podia. Não podia. Ele jogava sujo. Ele era um piloto rápido, mas era sujo. E o que ele fez em Brands Hatch é um negócio inacreditável, que não só prejudicou a carreira do Johnny Herbert, que já estava assinado com a Benetton para correr na Fórmula 1 em 89 e poderia ter sido campeão da Fórmula 3000, ele que era piloto da equipe de Eddie Jordan, como também atrapalhou a temporada do Olivier Grouillard, que teve uma perna quebrada. O Johnny Herbert teve várias fraturas, teve que ser reanimado. O Gregor Foitek também teve fraturas, ele fraturou um pulso nesse acidente. Outros pilotos também tiveram seus carros irremediavelmente destruídos. E depois em Birmingham, corrida da qual o Foitek não participou, outras lesões foram vistas. David Hunt, irmão do James Hunt, teve um acidente muito sério. O Alfonso de Vinuesa. Foi um período muito difícil para a Fórmula 3000, mas o Gregor Foitek ficou marcado. Ficou com o nome manchado e aqui no Brasil passou a ser conhecido como A Foitek. A Foitek por causa de afoito. E realmente ele era muito afoito. E foi com alguma surpresa, eu diria,
que quando sai a lista oficial de inscritos para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 89, o nome do Gregor Wojtek constava da relação com o piloto da equipe ítalo-suíça Eurobrum, que tinha estreado no ano anterior com Pop Lahauri e Stefano Modena. Era basicamente o mesmo chassi de 88, com um trabalho novo de aerodinâmica, motor Judd, pneu Pirelli, trabalho feito por Bruno Zava e Mário Tolentino, mas o carro era muito ruim. E o Gregor Wojtek sistematicamente ia ficando fora das corridas. A única pré-qualificação que ele avançou foi justamente a do GP do Brasil, quando foram permitidos 5 carros passarem por conta da ausência do AGS de Philipp Streiff, que se acidentara nos testes de pneus de pré-temporada em Jacarepaguá, acidente esse que deixou Streiff tetraplégico. Mas o carro era ruim e por mais que o Wojtek lutasse, ele até conseguia colocações razoáveis, mas nunca passava entre os 4, exceto o Jacarepaguá, onde ele ficou com o penúltimo lugar entre os 30 que classificaram. E no meio do campeonato, a equipe e o piloto romperam o vínculo. E aí o Wojtek, após, se não me engano, o GP da Itália, fica sem vaga, não corre Portugal, e em Jerez de la Frontera ele entra como piloto da Rial, que era uma equipe que também estava num processo irremediável de decadência naquele campeonato de 89. E ele vai para a pré-classificação com a Rial. E o Wojtek é protagonista de um dos acidentes mais espetaculares daquele campeonato. Primeiro que o aerofólio do carro estava despencando quando ele tentou abrir uma volta rápida. E quando ele foi para uma curva veloz, que era a dupla curva Ferrari, ele perdeu o controle do carro. E aí estoporou o seu Rial numa barreira de pneus, é uma imagem emblemática daquele campeonato. Até o Ayrton Senna ficou preocupado com o choque do Wojtek. E claro, o piloto jurou que nunca mais se sentaria no Rial, e foi o que de fato aconteceu. Quer dizer, o primeiro ano do Wojtek foi de 0 corridas disputadas. E quando muita gente imaginava que a carreira dele tinha se encerrado na categoria máxima, lá vai o Wojtek correr pela Brabham nas primeiras 2 provas de 1990 com o BT58, ainda o carro do ano anterior, como companheiro de equipe do Stefano Modena. Mas o máximo que o Wojtek consegue é largar em Phoenix e também em Interlagos, mas em posições muito ruins, muito distantes do pelotão. O acordo era só para 2 provas e na terceira etapa ele surge com a Onyx, que também era uma equipe que estava em irremediável processo de decadência após a retirada do mecenas Jean-Pierre Van Rossen, o cara do Moneytron, que vocês conhecem, de um livro chamado Saudosas Pequenas. Aliás, o Eurobrum também é falado nesse livro, Gregor Wojtek é muito falado nesse livro. Né? Conhecem Saudosas Pequenas? Pois é, fazendo autopropaganda do meu livro da Gulliver Editora. Está esgotado na primeira edição, vamos ver se a gente consegue fazer a segunda, tá, gente? E aí o Gregor entra na equipe ainda chamada Onyx, que depois se chamaria Monteverde, porque quem subscreve o Mike Earle e o Jean-Pierre Van Rossen são o Peter Monteverde, que era um fabricante de carros de luxo, o próprio pai do Gregor, Karl Wojtek, e um outro sócio chamado Bruno Frey. 3 suíços absorvem a equipe. E quase que o Gregor Wojtek marca um ponto na carreira, gente. GP de Mônaco, aquela vitória estrondosa do Ayrton Senna com Jean Alesi na segunda posição com a Tyrrell. Últimas voltas da corrida, disputa pelo 6º lugar entre Gregor Wojtek e Eric Bernard da Lola Larousse. E muita gente disse que Eric Bernard fez justiça com o próprio carro ou com as próprias mãos, logicamente, ou com os pés, enfim. Porque eles na disputa pelo 6º lugar ali no trecho de baixa velocidade depois da chicane do Porto, o Eric Bernard deu no Gregor Wojtek. E o Gregor Wojtek bateu na barreira e acabou a corrida do piloto suíço. Ele terminou a corrida em 7º lugar. Foram 8 ou 9 carros só que terminaram aquela prova. E o Gregor chorou. Coleguinha, aqui se faz, aqui se paga. Depois ele teve um 15º lugar no México, como outra única posição de chegada dele na Fórmula 1. E a Onyx já estava em processo, como disse, irremediável de decadência. Era um time que aproveitava as sobras do que restara do time de 89. As suspensões eram soldadas, o carro não tinha muita segurança. Cruzetas e pontas de eixo eram montadas ao contrário.
Os motores já estavam fora do limite estabelecido pela Cosworth. E após o Grande Prêmio da Hungria, depois de mais uma desclassificação, o Wojtek só se classificaria nas provas de pistas de alta em Hockenheim, no GP da Alemanha, um dos únicos em que a equipe correu com o nome de Monteverde. E o carro já tinha mudado do azul para o vermelho, como cor predominante. E a equipe encerrou suas atividades na Fórmula 1 em meio ao campeonato de 1990, encerrando não só a temporada do Wojtek, como também a do J.J. Leto, que era o companheiro de equipe do suíço. Ao todo, em 22 tentativas de classificação, o Wojtek só se classificou em 7. E como já disse, só terminou 2 provas com resultados de classificação, tendo só recebido a bandeirada uma única vez como 15º colocado. E em Mônaco foi 7º colocado, mas não viu a quadriculada. Depois do Gregor Wojtek, pasmem, senhoras e senhores que estão vendo esse vídeo, ele foi para a Fórmula Indy. E quem teve a loucura de entregar um carro para ele foi AJ Foyt. Sim, gente, Gregor Wojtek foi piloto do 14 de AJ Foyt. Nada comparado a Dalton Kellett, que entrou para a história como piloto com a pior média de resultados da IndyCar nos últimos anos. Mas o Gregor Wojtek esteve na categoria e fez 2 provas, ambas em circuitos urbanos, em Surfers Paradise na Austrália e em Long Beach na Califórnia. E há quem diga que o nome dele esteve em algum momento na lista de inscritos para as 500 milhas de Indianápolis. Deus me livre! E logo aquela de 92, onde tudo aconteceu. Vocês imaginem Gregor Wojtek sentado no carro de AJ Foyt tentando se classificar para a Indy 500. Felizmente, isso esteve muito longe de acontecer. E o AJ Foyt acabou não entregando o carro para Gregor Wojtek, que depois dessa sua experiência na Indy, decidiu se retirar do esporte. Ainda bem. Faz quase 30 anos, ou seja, se ele tem 56, então ele abandonou o esporte com 27 anos, né? 27 anos de idade apenas, e Gregor Wojtek se retirou das pistas. O pai Carl morreu tem pouco tempo, Peter Monteverde também faleceu, não lembro, não sei do Bruno Frey, não pesquisei sobre para os saudosos pequenas, mas sei que ele era um sócio que subscreveu parte das ações da Monteverde, da Onyx. E é isso. Gregor Wojtek. Pois é, que personagem folclórica, que barbaridades que esse cara fez na carreira. Quase acabou com o Johnny Herbert como piloto de competição. E eu imagino que poderia ter sido do próprio Gregor Wojtek se ele tivesse corrido num oval na Fórmula Indy. Ai, 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 melhor nem pensar. Gente, o 1000 por hora volta na próxima semana com mais um TBT. Assunto nunca vai faltar. A gente está agora com minis com história. Vamos falar ainda de Fórmula 1, evidentemente, porque temos, enfim, a definição do calendário para 2021 e para o futuro. Vocês pensam que eu não vou falar desse assunto de Money Talks? É claro que vou falar, até porque isso me incomoda muito, mas faz parte, né? O automobilismo, infelizmente, é um esporte muito capitalista. A gente se vê semana que vem com mais um TBT aqui no 1000 por hora com o Rodrigo Mataro. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Gregor Wojtek. Ai, 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 ai.